A partir de agora, você acompanha pela TVA o programa Espaço Cidadão. Nossa produção sempre escolhe um tema de interesse para os 295 municípios do estado de Santa Catarina. Nosso tema de hoje é Jovem Empreendedor. E nós convidamos para conversar com a gente a Soraya Tonelli. Ela é consultora do Sebrae. Soraya, muito obrigado por aquecer o nosso convite. Obrigada pelo convite. Que tipo de trabalho o Sebrae faz para incentivar já o jovem empreendedor? O Sebrae vem investindo de forma expressiva na formação do jovem empreendedor. Agora, em 2013, recentemente, foi lançado pelo Sistema Sebrae, no Plano Nacional, o programa Educação Empreendedora. Esse é um programa estratégico da instituição, é um dos programas principais, né, e a nossa meta é ousada. No Brasil inteiro, formar 5 milhões de jovens empreendedores até 2016. Você já teria alguns números em relação a esse primeiro complemento de ano? Olha, nós não temos ainda consolidados os números, porque começamos, como foi lançado logo no final de 2013, começamos as atividades esse ano. Agora em 2014 e junto com o ciclo acadêmico das escolas de ensino fundamental. Quer dizer, conclusão só final do ano. Exatamente, médio e superior. Agora, de qualquer maneira, como é que vocês sentiram? Deu para sentir assim, algo positivo já para nesse quase primeiro meio ano de funcionamento? Muito positivo. Nós estamos com maior força nesse primeiro semestre na educação superior. Nós percebemos, e pesquisas indicam, tem um número, que 45% dos jovens têm como aspiração montar o seu próprio negócio. Só que muito poucos procuram a formação necessária para tal. Porque assim como se estuda para ser médico, para ser advogado, para ser engenheiro, também tem que ter o estudo dedicado a ser um bom empreendedor de sucesso. Porque muitas vezes... Inclui aí a administração. Inclui a gestão do negócio. Quantos que nós conhecemos, ou advogados, ou dentistas médicos, que têm a sua clínica, têm o seu consultório, dominam perfeitamente a sua técnica, a sua profissão, mas não têm os conhecimentos necessários e a atitude empreendedora necessária para transformar aquela clínica num negócio de sucesso. Então, por isso aí é fundamental. Entra o Sebrae. Entre o Sebrae. Então, o programa Educação Empreendedora, esse programa nacional, ele prevê soluções desde os pequenininhos do ensino fundamental, com os jovens empreendedores primeiros passos, que trabalha do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, passando pelo ensino médio, com despertando empreendedorismo, crescendo e empreendendo, e avança até o ensino superior também com diversas iniciativas. Eu posso citar aqui o Negócio Certo Universitário, o Desafio Universitário Empreendedor, temos o concurso estadual de planos de negócio para universitários. Então, assim, é uma série de atividades onde o Sebrae, via de regra, forma os professores nessa metodologia de educação empreendedora para que os professores insiram esses conhecimentos, seja na grade curricular, seja no contraturno, seja de forma transversal na educação formal. Agora você falou no ensino fundamental, quer dizer, lá é a sementinha É a primeira. sementinha que a gente está jogando para uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais desenvolvida, com bastante inovação, iniciativa empreendedora. Bom, nós vamos citar um exemplo agora. A Emily Sani fez um trabalho com um casal de empreendedores. 2 pessoas muito jovens para os dias de hoje, 22 e 23 anos. Vamos acompanhar o trabalho da Emily Sani. Jéssica e João têm apenas 22 e 23 anos. Os jovens que se conheceram na faculdade de administração tiveram a ideia de montar o próprio negócio. Durante o curso, montaram uma hamburgueria e o negócio deu tão certo que há 2 meses abriram a 2ª loja. A gente está já há 2 anos e 4 meses trabalhando aí e já desde o final do ano passado a gente teve a ideia de montar uma loja nova porque a gente viu que deu bastante certo aqui no Santa Mônica. Então agora em abril, acho que mais precisamente no dia 16, a gente abriu a 2ª loja no centro e já está começando a ter o movimento, começando a engrenar, então está bem legal, a gente está bem feliz já com essa 2ª unidade e acho que outras virão ainda. Ainda na universidade, os jovens se inscreveram no concurso estadual de plano de negócios do Sebrae. O plano estava tão bem elaborado que não deu outra. O casal passou na frente de mais de 400 participantes e venceu o concurso. Eu fiquei incumbida assim, dessa atividade do concurso
A gente escreveu no concurso e a gente sempre apostou muito na nossa ideia, porque não era uma simples ideia, uma ideia muito embasada em pesquisa, que a gente foi atrás, foi conhecer outros lugares, fez um benchmarking e agregou essas ideias ao negócio. A gente foi para a final do concurso, vencemos. A gente venceu na nossa categoria serviços e a gente também obteve a maior pontuação do estado de Santa Catarina em 2011. Recém-formados, com 2 lojas e 16 funcionários. Eles assumiram uma responsabilidade que tem seu peso, mas que vale muito a pena. No dia a dia a gente acaba não percebendo que como a gente tem pessoas que dependem da nossa empresa. Mas às vezes quando a gente pega e vai dormir em casa, para e pensa, pô, já são 16 pessoas que dependem diretamente das nossas funções, da nossa competência. Realmente dá aquele peso no ombro, assim, às vezes, mas é algo que não atrapalha em nada. Vale a pena? Vale a pena, com certeza. Eles são jovens, empresários e, o mais importante, bem-sucedidos. Jéssica e João nem chegaram a trabalhar como funcionários. O casal, que hoje gera emprego e renda, além de fazer o que gosta, afirma que o sucesso é consequência de planejamento e muito trabalho. As pessoas certas nos lugares certos, a nossa força de trabalho e trabalho dura, assim, a gente trabalha pra caramba, a gente rala muito. Eu acho que o sucesso vem muito do trabalho também. Acho que sucesso é uma consequência do trabalho, assim como o sucesso financeiro também vem do trabalho. Então acho que trabalho tá sempre em primeiro lugar. Soraya, casal jovem e casal unido sempre vai ter uma situação mais positiva? Porque você conhece, você sabe desse concurso e você me contou aqui que eles estariam namorando há X tempo e desde o início eles demonstraram interesse em ser empreendedor. É comum ou eles são uma exceção na realidade de hoje? Olha, diria que não uma exceção. É comum, ainda não é a maioria estrondosa, mas tem muitos casos de jovens que... Foge aos dois extremos. Exatamente. Muitos jovens que nós percebemos hoje nas universidades que não têm mais aquela nossa antiga aspiração de um bom emprego numa grande empresa. Um emprego público? Ou de um concurso público, não. Eles já estão sendo protagonistas principais da sua história de vida. Eles buscam montar seu negócio, uma oportunidade no mercado, para essa questão, tanto do seu autoemprego, da geração de renda, da sua sobrevivência, de sua história de vida, seu sucesso, mas também pensando, e eles comentaram isso na matéria, que eu achei muito interessante, que quando vai dormir pensa, nossa, tem 16 pessoas que dependem hoje da gente. Então, o empreendedor tem esse viés social muito forte também, que é gerar emprego e renda e gerar o desenvolvimento socioeconômico da nossa sociedade. E como eles deram certo, eles dormem tranquilos com os 16 que eles têm de compromisso. Agora, é muito importante, né? Eles deram certo porque eles, como disse a Jéssica, trabalham muito, mas também investiram muito na capacitação, que é importante. Quer dizer, o profissional, ele e ela se interessaram pelo tema, montaram a empresa e estão praticamente se atualizando toda hora. Exatamente. E como que nasceu essa empresa? Como nasceu, como nós recomendamos, com o planejamento do negócio. Então nós acompanhamos, né, desde o início essa ideia, com a participação deles no concurso, e primeiro eles imaginavam ter uma loja, mas aí fazendo as contas, elaborando o plano, dimensionando o mercado, eles iniciaram com delivery, então era só a teleentrega, mas logo depois já tiveram as condições de abrir uma loja física e já abriram agora a segunda, porque é um crescimento planejado, é um crescimento embasado em conhecimento. Não é uma aventura. Não é uma aventura, certamente. Me diga uma coisa, existe uma idade para começar a ser empreendedor, tanto ele como ela? Olha, claro que nós temos a idade legal, digamos, de 18 anos, né? Mas o despertar, o sensibilizar para a questão do empreendedorismo, como eu já comentei, nós temos programas que iniciam com os pequenininhos no primeiro ano do ensino fundamental. Porque no dia a dia nós vamos incutindo, desenvolvendo. Uma das primeiras perguntas que se faz para as crianças é: qual é o seu sonho na vida? Eles têm, aí solta a imaginação, né? Tem vários sonhos. Desde ser jogador de futebol, que eu acho que modelo, é o bailarina, aquelas coisas assim. Mas a gente começa a desenvolver um pouco mais do o que eu quero ser quando crescer,
tratando essa questão como um sonho, mas não basta ficar no sonho. A segunda pergunta já vem na sequência, o que você vai fazer para transformar esse sonho em realidade? Então a gente começa a desenvolver as atitudes empreendedoras, do fazer acontecer. E o empreendedor, ele não é só aquele que vai montar o negócio, ele pode ser um intraempreendedor, que é o empregado empreendedor, que traz soluções, que é inovador, que é o profissional que todo empresário deseja ter no seu quadro, pode montar o seu negócio, ele pode ser um empreendedor social, trabalhar com o terceiro setor, isso está cada vez mais em evidência e participação na nossa sociedade, enfim, o que interessa é formar o cidadão empreendedor, esse é o nosso propósito. Por que muitas empresas não dão certo? Faltou planejamento? Faltou um conhecimento mais aprofundado da realidade? Exatamente. Então, assim, nós temos estatísticas, tem uma pesquisa que é regularmente conduzida pelo SEBRAE que trata da mortalidade... Diretamente interessado, né? Da mortalidade precoce dos pequenos negócios. Então, esse índice de mortalidade precoce é o quê? Até 2 anos de atividade. É mais ou menos a carteirinha de saúde da criança, né? De 0 a 2, que é o período crítico do início do negócio. Então, esses índices já foram muito altos, já chegou a 80% nos primeiros anos de taxa de mortalidade empresarial, depois foi baixando. Hoje, nós temos um índice muito bom, se comparado até a países ditos de primeiro mundo, né? Países desenvolvidos. Qual seria? Nós temos um índice a mortalidade está em torno de 23% a 26%. Então, o índice de longevidade, né, saltou para mais de 70%. Mas mesmo assim, esses que fracassaram, quais são as causas? Por que um negócio não dá certo, né? Que foi a tua pergunta. Tem a causa principal? Tem 2 causas principais. Quais são? Uma está ligada ao período da gênese da empresa, da criação, que é a falta de planejamento. E nós temos um programa, o Empretec, que trata 10 características do empreendedor de sucesso. E uma das características é o planejamento. É a que o brasileiro tem menos desenvolvida. O planejar, porque é chato, né? Sentar, botar no papel, fazer conta, pesquisar. Na hora eu resolvo. Vai dar tudo certo. Jeitinho, aquele otimismo também, né? Jeitinho brasileiro. Tem jeitinho e tem um otimismo exacerbado. Vai dar tudo certo. Tomara que dê tudo certo, mas se for para quebrar, que nós quebremos no papel, né? Dói muito menos do que quebrar de verdade, ter investido recurso financeiro, a família envolvida junto, porque a maioria dos negócios pequenos são familiares. Então, assim, é muita coisa em jogo. Então, voltando às 2 causas, na gênese é a falta de planejamento e quando a empresa já está no mercado é a falta de conhecimento de gestão. Então, a pesquisa identifica alguns sintomas. Por exemplo, faltou capital de giro. O que faltou de verdade? Qual é o sintoma que está por trás dessa dorzinha da falta de capital de giro? O sintoma é a falta de uma boa gestão financeira. Então, o que resolve isso? Primeira recomendação, não misturar dinheiro. Não misturar os 2 bolsos, né? Da pessoa física e da pessoa jurídica. Exato. E isso, quanto menor o negócio, mais difícil. Né? Porque está ali no caixa, entrou, daí o filho entra na padaria, né? No caixa, pequena padaria. Pai, eu tenho que comprar tal. Vai lá e busca. A filha fez 15 anos, tem que comprar o vestido de 15 anos. Sai da padaria e no final a padaria não dá lucro. Só que ele esquece que ele tirou o dinheiro do vestido dela, do dinheiro da padaria. Do negócio, né? Então, assim, todo empresário tem que estipular o seu salário também, né? Que chama de prolabore, né? Uma linguagem técnica. Mas, assim, estipule no seu plano de negócio qual é o seu salário mensal. A empresa ela não começa a dar retorno imediatamente, a empresa tem um tempo, né? Tem um tempo estimado. E também não exagere no seu prolabore. Exatamente, senão a gente tem aquela história do empresário rico e da empresa pobre, porque descapitaliza a empresa. Então, assim, tem uma série de questões que eu posso fazer muito bem, fazer o melhor pão da cidade, mas se eu não domino também a parte da gestão do negócio, vai fracassar. Já que você falou em pão, eu tenho 30 segundos. O cidadão quer abrir uma padaria, está entusiasmado, quer abrir uma padaria. Ele nem olhou que na rua dele já tem uma padaria. Passou errado. Passou errado. Ou às vezes olha e vê que o dono da padaria trocou de carro, está indo viajar, opa, esse negócio é bom. Vou montar também, mas ele não tem vocação. E não tem experiência. Ele não tem experiência. Valeu. Nós já voltamos no segundo bloco. Isso é muito comum, infelizmente. Nós estamos falando hoje sobre o jovem empreendedor e a nossa entrevistada é a Soraya Tonelli, ela é consultora do SEBRAE. Nós já voltamos aqui pela sua TVAL.
Estamos de volta pela sua TVA com o programa Espaço Cidadão. Nosso tema de hoje é o jovem empreendedor. Você pode começar a pensar cedo, a sonhar cedo, mas não esqueça sempre de procurar um apoio no Sebrae. Soraya, nos dias de hoje, quem procura vocês? É mais o homem ou mais a mulher? Olha, a taxa de mulheres empreendedoras em negócios iniciais, negócios que têm até 3 anos de atividade, é maior o número de mulheres. Mas nos negócios já estabelecidos ainda é maior o número de homens. Eu diria que está equilibrando, né? Porque a gente percebe que a participação da mulher na sociedade ela vem crescendo em todos os segmentos. Na educação, as turmas de engenharia, as turmas universitárias, você vê cada vez mais o número de mulheres aumentando. E eu conheço bem de perto o Banco da Mulher em Lages. Sim. E a inadimplência lá, sabes qual é? 1%. Baixíssima. Baixíssima. Sim. 1% de inadimplência. Está certo que o capital emprestado é um capital muito pequeno, mas esse mesmo capital, mesmo sendo pequeno, emprestado para o homem, a realidade passa a ser diferente, infelizmente. Sou eu que estou dizendo como homem, hein? Sou eu que estou dizendo, mas é uma realidade. O que é, ao longo desse tempo que você comanda esse setor no Sebrae, o que é que lhe surpreendeu? Uma coisa que você não imaginava que pudesse acontecer e aconteceu. Olha, acho que um fato curioso ligado a essa temática do jovem empreendedor é que nós percebemos, é um dado de percepção, de realidade, não de pesquisa, mas nos nossos postos de atendimento, o que há um tempo atrás, né, o sonho dos pais era ver o filho bem empregado, ver o filho passando no concurso público. Se o cara era médico, queria que o filho fosse médico. Advogado, aquela tradição tal. E hoje nós percebemos que os pais, eles têm aceitado mais, né, a opinião do filho e aceitado que o filho queira entrar no mundo dos negócios, que é um mundo mais instável, né? Vamos convir. O risco, ele é inerente a qualquer negócio. Mas aí o que os pais têm falado? Ou os jovens chegam no Sebrae, lá no atendimento, e falam, olha, o meu pai até me apoia a montar um negócio, mas ele disse que só me apoia se eu viesse no Sebrae antes. Então, assim, os pais estão apoiando, têm a consciência da necessidade e do preparo. Mas o do Sebrae é o apoio técnico, né? O apoio técnico, exatamente. Porque, assim, os pais sabem que se tem um apoio técnico, se tem o conhecimento, se tem a preparação, a chance de dar certo é muito maior e o investimento do pai, seja financeiro, seja emocional, ele tem maior chance de retorno. O filho gostaria que fosse os dois, o financeiro e o emocional. Exato, o apoio moral, né? Isso. Nós vamos acompanhar agora um trabalho feito pela Emily Sani com 2 jovens que montaram um esquema de empreendedorismo aqui em Santa Catarina. Rafael e Tiago, ainda na faculdade de publicidade, aos 26 e 28 anos, resolveram criar, investir e abrir o próprio negócio. O pontapé inicial foi difícil, com pouco dinheiro, mas com força de vontade, a ideia foi ganhando forma e saindo do papel. Na verdade, eu e o Rafael, a gente éramos colegas de faculdade e a ideia surgiu num bate-papo informal mesmo, né? Um dia a gente estava conversando, enfim, eu coloquei a ideia na mesa, ele concordou, né? A partir disso ele veio com algumas estampas de camisetas e a gente começou a comercializar os produtos. A gente pegou, investimos R$400 cada um, com R$800 a gente comprou tecido e começamos. Fizemos as primeiras camisetas, 60 peças, vendemos para os amigos, íamos oferecendo e a partir disso se tornaram 120, 240, a gente foi reinvestindo todo o dinheiro das camisetas que a gente vendia. O estoque começou pequeno na sala do apartamento do Tiago com 150 camisetas. Hoje o departamento tem cerca de 10 mil peças. A empresa, que completou 6 anos em 2014, vende hoje cerca de 6 a 8 mil peças de roupa por mês, comercializados em 120 pontos de vendas por todo o Brasil. A produção é terceirizada, mas toda a criação e distribuição das peças é feita pela empresa, que tem cerca de 11 funcionários. A grife vem duplicando o faturamento a cada ano e mostra sucesso através dos diferenciais. Eu acredito que seja as sutilezas, né? O jeito que a gente faz os nossos produtos, o jeito que a gente coloca a nossa arte dentro, nas estampas e nas modelagens. Acho que principalmente a gente se diferencia nesse sentido, na parte mais criativa. E eu acredito também que no próprio produto, né? A gente tem que sempre fazer produtos com lavagens diferentes, com modelagens diferentes, costuras diferentes, para não ficar na mesmice, no clichê, né?
A marca, que foi surgindo aos poucos, 6 anos depois, já é vista e usada por diversos artistas e celebridades. Então, a gente tem a sorte, eu diria, de agradar um público diferenciado, assim. E vários artistas, celebridades compraram a ideia da nossa marca, né? Então, a gente, às vezes, navegando na internet, enfim, ou olhando TV, a gente vê celebridades vestindo a nossa marca. Algumas delas a gente mesmo envia, presenteia, que hoje alguns se tornaram amigos pessoais, enfim, a gente sai jantar junto e tal, e outros não, outros simplesmente compram porque gostam e aparecem vestindo a nossa marca. E isso para nós é muito importante, dá credibilidade para a marca, né? Tipo, as pessoas hoje elas olham na TV e já reconhecem a tua camiseta por causa do símbolo, né, da logomarca que está na manga. E isso a gente tem todo tipo de público, tem desde bandas de rock, Guns N' Roses, Offspring, bandas nacionais, Fresno, Detonautas, sertanejo universitário, Jorge Mateus, mas aí parte para artistas globais, Priscila Fantin, Giannichini, enfim, a gente tem todo tipo de gente usando nossa marca, e isso é muito gratificante. Além da empresa, uma loja virtual também foi criada. E a marca de roupa, que surgiu de uma simples conversa, virou grife, negócio, empresa e virou sucesso. A gente diz que são vários segredos. Eu acho que o primeiro foi a persistência, né? A humildade de que a gente não éramos os melhores no que a gente fazia na época, né? Em ter procurado ajuda no que não éramos bons, também aprender com os erros e seguir tentando acertar, né? Eu acho que a gente também, eu posso citar assim, a maneira que a gente via a nossa empresa no futuro, que ela era tipo, não era uma camiseteria qualquer, a gente sonhava em ser reconhecido como grife, em que as pessoas adquiriam os produtos por ser Liverpool, né? Não pela estampa. Então a gente pegou e procurou fazer um trabalho diferenciado, estar em grandes lojas, ao lado de grandes marcas, né? E se tornar uma delas. Soraya, começou com R$800 apenas Veja só. e tem um lucro a cada ano duplicado. O que a gente percebe é que é um crescimento sustentável, né? Exatamente. Começou pequeno, mas devagar, mas com crescimento rápido, né? Devagar eu digo assim, planejando, testando a ideia inicialmente. Ele mesmo falou, né? Corrigindo os erros, aprendendo com os erros. Isso é fundamental. Bom, o Sebrae começa a orientar os jovens a partir... Tem idade para isso ou não? Um cidadão com 16 anos aparece no Sebrae e tem uma ideia, só eu quero e tenho essa ideia assim, assim, assim. O que é que vocês acham? Há limite? Normalmente não, nessa idade não aparece, até pela condição legal da maioridade. Mas né? se aparecesse, tem que respeitar? Se aparecer, nós vamos conversar com ele, vamos orientá-lo e colocar inclusive as questões legais da abertura de um negócio, né? Muitas vezes ele vem, mas a família vai abrir, às vezes é o pai, ou ele pode procurar inclusive porque os pais, ou o pai ou a mãe, enfim, são donos de um negócio que está passando por alguma dificuldade. Nós já tivemos experiência de aplicar programas de educação empreendedora para jovens do ensino médio, onde que o depoimento final do jovem foi: com os conhecimentos que eu adquiri aqui, eu consegui auxiliar os meus pais a tirarem a empresa de uma situação difícil. Se bem que aí tem uma coisa, eu conheci bem isso na área da agricultura, que não tem nada a ver com o Sebrae, mas é o seguinte: o filho foi estudar fora, se aperfeiçoou em agronomia e chegou para o pai e disse: pai, nós temos que plantar dessa maneira. E o pai disse assim: eu planto há 60 anos dessa maneira e sempre deu certo. Então nem sempre a família às vezes aceita. Tem uma resistência a isso. A empresa familiar, ela passa por esse tipo de conflito também. Mas esse que eu citei foi um caso que deu certo, que eles aplicaram e a família aceitou e a empresa se desenvolveu ainda mais. E para a agricultura nós temos também formação de jovens com negócio certo rural. Olha aí. Como é que funciona? Funciona é o mesmo produto de potencial empreendedor que nós utilizamos na área urbana, só que com uma linguagem adequada para a área rural. Para a área rural. E com o grande objetivo de que o jovem rural ele perceba que existe uma grande oportunidade dele ficar na propriedade e tornar aquela propriedade um grande negócio, um agronegócio rentável. Soraya, vamos supor, eu tenho uma ideia, explano, eu tenho mais de 18 anos, explano essa ideia para o Sebrae. E aí os técnicos, quem vai me atender lá, diz assim: Walter, não é bem isso. Pelo que você conversou, eu senti que você tem que dar uma pequena guinada e tal. Isso acontece? Isso acontece.
Nós fazemos desde a orientação inicial de chegada do empreendedor, fazemos um diagnóstico da situação, ouvindo, né, o relato dele, qual é a necessidade que o traz até nós, e daí nós vamos encaminhando para especialistas. Por exemplo, se há uma necessidade de planejamento de negócio, vai um especialista em plano de negócio. Nós nunca vamos falar o que é o certo para aquele determinado negócio. Nós vamos, na verdade, o que nós fazemos é ensinar a fazer as perguntas certas. Se perguntar se existe concorrência, se perguntar qual é o cliente, se ele conhece bem o seu cliente, qual é a proposta de valor daquele negócio, enfim, fazer uma série de perguntas que levem o cliente que está nos procurando a repensar ou pensar melhor o seu negócio, e daí sutilmente essas correções de rumo elas vêm. Não porque nós estamos falando que tem que corrigir, mas porque as respostas... Os dois lados sentiram. As respostas que ele buscou apontaram para isso. Nós teríamos uma região, o SEBRAE atende todo o estado de Santa Catarina. Nós teríamos uma região que se destaca de uma maneira mais, por exemplo, eu logo vou citar Blumenau, Jaraguá, Joinville. Blumenau, eu me lembro que o ex-governador Wilson Pedro Kleinobin dizia que em matéria, por exemplo, de informática, existe mais estabelecimentos voltados à informática do que padarias em Blumenau. E hoje não é só Blumenau, as principais cidades do estado estão voltadas para isso. Onde é que entra o SEBRAE? É um grande polo, exato, né? Então, bom, nós temos a felicidade de viver num estado empreendedor. Então, a primeira incubadora do sul do Brasil foi aqui. Foi aqui em Santa Catarina. A parte de tecnologia, de inovação é muito forte. A capital, hoje nós viramos um grande polo tecnológico, né? Aliás, dizem que a capital arrecada mais com informática do que com turismo. Isso é um fato. Então, assim, pelo fato que nós vivemos num estado empreendedor, eu não teria como te dizer assim, em Blumenau é mais empreendedor, ou em Joinville. Essas cidades, elas vêm à tona normalmente porque, claro, são cidades maiores onde o volume de atividade é maior. Mas se nós pensarmos nos dados relativos, isso está muito bem distribuído em todo o estado de Santa Catarina. E distribuído de acordo com a realidade e a vocação de cada região. Porque o nosso estado também tem um índice de qualidade de vida muito alto e a nossa economia ela é muito bem distribuída em todo o estado. Então, pequenos territórios, né? E não tem assim grandes bolsões de pobreza. Nós temos, claro, né? Claro. Ali a BR-116, né? Aquela parte que corta o estado. Da região serrana ali. Da região serrana, até lá em cima, Planalto Norte e tal. Mas numa escala bem pequena em relação a outros estados. Exatamente, tanto que em Santa Catarina nós não temos mais municípios de baixo IDH, Índice de Desenvolvimento Econômico. Então a gente diz assim, nesse ano, né? Nós temos os municípios de menor IDH, mas baixo IDH não tem no estado. Eu tenho 30 segundos, Soraya. O que a Soraya pensava ser com 18 anos? Se já existisse o programa do SEBRAE, o que a Soraya ia procurar? Olha, eu tenho uma história de vida muito particular, que eu tenho já 24 anos de SEBRAE. Então eu comecei no SEBRAE com 18 anos, cursava administração. Mas já sonhava com aquilo? Não, assim, eu cursava administração de empresas. Eu costumo dizer que eu me formei muito jovem também, com 21. O curso era um e outro depois que eu entrei no SEBRAE. O SEBRAE trouxe essa visão do empreendedorismo. Eu sou uma intraempreendedora. Muito obrigado pela aula que você nos deu. Obrigada pela oportunidade. Nós falamos sobre o jovem empreendedor. Isso serve para todo o estado de Santa Catarina e conversamos com a consultora do SEBRAE, Soraya Tonelli. Você que está nos acompanhando agora pode se tornar também um jovem empreendedor. Mas procure sempre se orientar. O Espaço Cidadão volta na semana que vem com outro tema de interesse estadual. Até lá!